Olá, pessoal. Eu sou Luciana Luz, sejam bem-vindos ao meu canal, A Portadora da Luz. Esse vídeo nós vamos dar continuidade com o nosso estudo do livro maravilhoso, O Poder do Agora. Aqui está aparecendo invertido para vocês. Essa magnífica obra do autor Eckhart Tolle. Nós estamos estudando como que a mente, a influência da mente, como a mente influencia, como o pensamento influencia a nossa vida. Esse capítulo de hoje, na verdade, nós ainda estamos no capítulo 1 do livro, nós vamos terminar a última parte do capítulo 1, que é a emoção, a reação do corpo à mente. É isso que nós vamos estudar hoje. Vamos ver se a gente consegue terminar esse capítulo 1 ainda hoje, para a gente ir para o capítulo 2 no próximo vídeo. E eu não esqueci da nossa meditação, tá? Tô pensando aqui o que a gente vai fazer. Hoje eu estou usando um outro aplicativo para fazer essa gravação, então vamos ver se vai dar tudo certo aqui. Espero que sim. Vou transmitir o livro para vocês, O Poder do Agora. O meu outro aplicativo deu probleminha, então vamos lá. Vamos fazer a nossa leitura. Espero que esteja dando para ler aí com facilidade para todos vocês. Deixa eu ir lá no livro ver se já está aumentado no máximo. Então vamos lá. Emoção, a reação do corpo à mente. E quantas emoções? Elas me dominam muito mais do que a minha mente. A mente no sentido em que o emprego do termo não é apenas o pensamento, ela inclui nossas emoções, assim como todos os padrões de reações mentais e emocionais inconscientes. A emoção nasce no lugar onde a mente e o corpo se encontram. Olha que interessante, a emoção nasce no lugar onde a mente e o corpo se encontram. É a reação do corpo à nossa mente, ou podemos dizer um reflexo da mente no corpo. Por exemplo, um pensamento agressivo, hostil, vai acumulando aos poucos uma energia no corpo. A raiva. O corpo está se preparando para lutar. Se a gente for trazer para a questão fisiológica, o nosso corpo é inundado pelo hormônio cortisol. O hormônio cortisol inunda o nosso corpo e ele é um hormônio que é prejudicial, que causa um estresse para as nossas células, né? Já a ideia de que nos encontramos sob uma ameaça física ou psicológica faz com que o corpo se contraia, o que é a manifestação física daquilo que chamamos medo. As pesquisas têm mostrado que as emoções fortes causam até mesmo mudanças na bioquímica do corpo. Deixa eu só voltar no aplicativo, ver se está ok, está dando para vocês verem. Beleza. Então, as pesquisas demonstram que as emoções fortes causam até mesmo mudanças na bioquímica do corpo. Essas mudanças bioquímicas representam o aspecto físico ou material da emoção. Em geral, não temos consciência de todos os nossos padrões de pensamento. Só é possível trazê-los à consciência quando observamos nossas emoções. Quanto mais identificados estivermos com os nossos pensamentos, com as coisas que nos agradam ou não, com os nossos julgamentos e interpretações, ou seja, quanto menos presentes estivermos como consciência observadora, mais forte será a carga de energia emocional, tenhamos ou não consciência disso. Se você não consegue sentir as suas emoções, se as mantém à distância, terminará por senti-las em um nível puramente físico, como um sintoma ou um problema físico. Muito se tem escrito a respeito disso nos últimos anos, portanto, não precisamos nos aprofundar no assunto. Eu discordo do Eckhart Tolle nesse pedacinho. A gente precisa sim se aprofundar nessa questão. Ele diz ali, né? Quanto mais identificados estivermos com o nosso pensamento, com as coisas que nos agradam ou não, com os nossos julgamentos e interpretações, ou seja, quanto menos presentes estivermos como consciência observadora. Então, eu acho que aqui o que a gente precisa fazer é aprender a sentir os sentimentos, aprender a sentir as emoções de verdade. Perceber, estar presente, perceber o que eu estou sentindo agora, o que é isso? Então, nós precisamos nos fazer a pergunta: será que isso é meu? Para começar, para começo de conversa. Será que esse pensamento que eu estou tendo é meu? Será que esse sentimento que eu estou manifestando, de fato, é meu? Porque nós, humanos, somos seres psíquicos.
Nós somos seres que estamos o tempo todo captando informações do campo. Nós temos órgãos para isso. Nós temos uma glândula dentro da nossa cabeça, aqui atrás, na direção dos olhos, mas bem aqui no centro da cabeça, exatamente no centro, no quadrante central da nossa cabeça, que se chama glândula pineal. Nós temos uma outra mais aqui na frente, que chama glândula pituitária. Essas glândulas, elas captam o campo, elas são tipo um poderzinho especial que nós humanos temos, de estarmos conectados com tudo. Então, nós entramos em sintonia, em ressonância com tudo que está ao nosso redor. Então, muitas vezes, captamos um pensamento, é como se fosse uma antena de rádio mesmo, captamos um pensamento que não é nosso mesmo, de verdade, não nos pertence. Então, a pergunta, a quem pertence isso, é uma pergunta legal para se fazer. Quando você está presente e observa que um pensamento que você está tendo está te causando um sentimento, uma emoção. De repente, isso não é seu. Então, você precisa devolver a quem é de direito, e aí você vai dizer, eu devolvo com consciência anexada. Ou seja, eu não estou devolvendo aleatoriamente, ai, toma que é seu, isso não é meu, não me pertence, não quero, fica para você, não é nesse sentido. É no sentido de que nós somos seres psíquicos e conscientes. Se você está presente, você está consciente. Então, se eu percebo que aquele pensamento não é meu, aquele sentimento não é meu, eu vou devolver a quem de direito. Porém, eu, como sou um ser consciencial, eu vou devolver ele com carimbo de consciência ali. Então, de repente, aquela pessoa vai começar a perceber o pensamento dela, que é, o quanto é prejudicial para ela mesma. Então, para começar, o começo de conversa é descobrir se o pensamento, o sentimento é seu. Então, você, para se identificar, como você vai se identificar com algo que nem é seu, não é da sua própria origem, entende? Acontece que a maioria das pessoas que estão no mundo, elas não estão percebendo as coisas, elas não estão presentes nem com seus pensamentos. Então, elas se identificam com os pensamentos, se identificam com as emoções, e elas dão sequência para esse, como se fosse um filme. Uma cena passou na minha cabeça, e eu dou sequência, porque eu não sou responsável por aquilo que veio. Veio, ok, eu observo e deixo ir, entende? Agora, se eu dou sequência, se eu crio um filme na minha cabeça, uma historinha, e eu conto para as outras pessoas, aí eu me torno responsável por dar continuidade àquela energia, entende? Nesse sentido. Então, muito se fala no assunto, como ele está dizendo, não vamos nos aprofundar, mas eu acho que é importante a gente se aprofundar sim. Se você não consegue sentir suas emoções, se as mantém à distância, terminará por senti-las em um nível puramente físico. O que é isso? Nós podemos falar que pode ser o burnout. O que é o burnout? É um sentimento, uma emoção que o corpo está tentando comunicar para aquela pessoa, a pessoa não deu atenção para aquela comunicação, ela ignorou, ela continuou fazendo as coisas do mesmo jeito, e aí aquilo vai se acumulando e vai ganhando uma proporção, vai criando um corpo de dor, porque é um termo que o próprio Eckhart usa lá mais para o final do livro, e no outro livro que ele tem maravilhoso sequência desse, e aquilo vai tomando uma proporção muito grande e explode, eclode, entende? Esse é o burnout. Mas nós temos outros picos de estresse, entendeu? Também. Quando a gente grita e se irrita com alguém que está perto da gente, você já estava sentindo aquela irritação, então o ideal seria que você falasse, fulano, dá um tempinho para minha cabeça, eu tô com um pouco, sabe, deixa eu organizar minhas ideias, depois a gente volta a falar sobre isso. Mas não, a gente fica ignorando os sintomas que o corpo está tentando nos comunicar. E a gente fica deixando, recalcando aquilo, reprimindo aquilo, até que aquilo eclode com um gatilho, com alguma coisa. O que nós estamos falando aqui? Sinta as emoções que você precisa sentir. Pergunte de onde elas vêm, a quem elas pertencem. Se você identificar que aquilo é seu de fato, olhe para aquilo, perceba de onde vem. Trabalhe essa energia em você, dê tempo para que o corpo absorva e dissolva isso, entende? Isso também nós podemos chamar de integrar. Integre os seus sentimentos em você. Não fique negando eles. Negar é a pior coisa que você pode fazer. Deixa eu voltar lá no livro. Então, é possível que um forte padrão emocional inconsciente venha a se manifestar como um acontecimento externo, algo que parece acontecer somente com você. Por exemplo, tenho observado que as pessoas que guardam muita raiva dentro de si
mesmo sem ter consciência e sem falar sobre assuntos, são mais propensas a ser atacadas verbalmente ou até mesmo fisicamente por outras pessoas cheias de raiva, com frequência, sem qualquer motivo aparente. A razão é que elas desprendem uma raiva tão forte que acaba sendo captada de forma subconsciente por outras pessoas. Aquilo que eu estava falando agora. Nós captamos os sentimentos, pensamentos e emoções das outras pessoas de forma, ele fala aqui subconsciente ou de forma inconsciente. Nós somos seres psíquicos. Aí ele continua, e isso aciona a raiva latente que nós já trazemos dentro de nós. Existe uma ressonância energética aí, algo que já está em ti, e que a outra pessoa também tem, e aí vocês dão match naquele sentimento, entende? Entra em sintonia, e aquilo extravasa. Uma briga de trânsito, quem nunca? Uma discussão, um xingamento no trânsito, às vezes, e partir para a agressão física, de fato. Esses dias eu vi uma briga de trânsito muito feia. Antes de ontem, no Ano Novo, dia 1 de janeiro de 2025. A gente estava na praia e uma pessoa começou a agredir uma outra pessoa, brigando mesmo, querendo partir para a violência, provocando que o outro partisse para os socos. Mas a outra pessoa não quis. Então, ali houve uma energia, mas não se concretizou, e também vieram outras pessoas que vieram com aquela, deixa disso, dissiparam a confusão, mas uma das pessoas queriam de fato brigar. Isso faz todo sentido, né? Só esse último trechinho, se você tem dificuldade de sentir suas emoções, comece concentrando a atenção na área de energia interior do seu corpo. Sinta o seu corpo lá no fundo. Essa prática colocará você em contato com as suas emoções. Ele vai aprofundar mais sobre isso mais para frente. Então, ele está querendo dizer para a gente que existe um lugar no nosso corpo onde essa emoção está depositada. E se a gente tiver uma conexão com o nosso corpo, a gente consegue perceber aonde no meu corpo eu estou sentindo aquela emoção. O medo, para mim, Luciana, se apresenta na boca do estômago. Eu sinto um frio na boca do estômago, que desce, aí dá aquela dor de barriga. Então, aonde você sente as emoções que você sente? É isso que ele está falando, para nós ficarmos mais presentes com o nosso corpo. O que se passa no meu corpo? O problema é que nós estamos muito dissociados do nosso corpo, porque nós temos pensamentos, nós temos julgamentos com o nosso corpo, então nós nos dissociamos do corpo, nós nos separamos do corpo, fragmentamos. É como se eu fosse só a mente, eu não fosse o corpo. A mente não ocupa um corpo. Como assim? A mente ocupa um corpo, mas nós vivemos dissociados do corpo, porque nós temos julgamentos com o corpo. Isso é muito ruim, muito prejudicial. Bora voltar lá. Então, agora vamos para um outro trechinho. Você diz que a emoção é o reflexo da mente no corpo, mas às vezes ocorre um conflito entre os dois, quando a mente diz não e a emoção diz sim, ou vice-versa. Aí ele diz, se quisermos conhecer mesmo a nossa mente, o corpo sempre nos dará um reflexo confiável. Portanto, observe a sua emoção, ou melhor, sinta em seu corpo. Se houver um aparente conflito entre os dois, a verdade estará na emoção e não no pensamento. Ou seja, a verdade está no corpo, não na mente. Não, a verdade definitiva sobre quem você é, mas a verdade relativa ao estado da sua mente naquele momento. Então, são duas verdades diferentes. A verdade verdadeira de quem nós somos é o eu sou. Essa é a verdade. Sem passado e sem futuro, só o eu do agora. Quem você é? Eu sou aqui e agora. Essa é a verdade última de quem nós somos. O eu sou em nós. Mas aqui ele está falando que num conflito entre a mente e o corpo, entre as emoções e os pensamentos, fique com o que você está sentindo no corpo, porque aí está a verdade. Não é a verdade definitiva, mas é a verdade relativa ao estado do que você está sentindo. Por isso que é importante que a gente se conecte
com o nosso corpo, né? Que a gente tem uma relação com o corpo, uma relação menos tóxica, mais saudável, de mais aceitação. Ainda que você queira mudar coisas no seu corpo, todos nós queremos mudar coisas no nosso corpo, mas procure observar o que é que você quer mudar no seu corpo e de quem vem isso, de qual parte da sua família. De repente você está em negação de alguma ancestralidade sua, que tem aquela herança genética, entende? Existem muitas origens e causas para a nossa dissociação do nosso corpo. É necessário que a gente integre você, somente o seu corpo, ocupe o seu corpo, né? Ele continua aqui dizendo, é bastante comum ocorrerem conflitos entre os pensamentos superficiais e os processos mentais inconscientes. Mesmo que você ainda não seja capaz de trazer a sua atividade mental inconsciente para um estado de consciência sob a forma de pensamento, ela estará sempre refletida no seu corpo como uma emoção, e isso você pode passar a perceber. Observar uma emoção por esse ângulo é basicamente o mesmo que ouvir ou observar um pensamento, como eu descrevi anteriormente. A única diferença é que o pensamento está na sua cabeça, enquanto a emoção, por conter um forte componente físico, se manifesta em primeiro lugar no corpo. Você pode permitir que a emoção esteja ali, sem deixar que ela assuma o controle. Olha aí a diferença. Você não é mais a emoção, você é o observador da emoção, a presença que observa aquela emoção. Ao praticar isso, tudo o que está inconsciente será trazido à luz da consciência. Gente, aqui tem uma pérola muito grande para a gente. Na verdade, isso aqui que ele está falando, além de observação, ser o observador, ele também está falando sobre transmutação. Ele está falando sobre observar a mente e sentir no corpo a verdade e sobre transmutar o que você está sentindo. A única diferença é que o pensamento está na cabeça, ou seja, na mente, enquanto a emoção, por conter um forte componente físico, se manifesta no corpo. Você pode permitir que a emoção esteja ali, sem deixar que ela assuma o controle. Você não é a emoção, você está observando a emoção. Ao praticar isso, tudo o que está inconsciente será trazido à luz da consciência. Então, isso é um tipo de transmutação mental que a gente faz. Eu transformo uma emoção, um sentimento que está me angustiando, me trazendo tristeza, me obsidiando, em luz. E essa luz pode ser emanada para todos os seres, para o planeta Terra. Isso é muito lindo, isso parece muito com outro livro que nós estamos lendo aqui no canal, que é O Corpo de Luz. Eu vou gravar também essa semana. Eu fiquei ruinzinha da garganta, gente, nessas últimas semanas. Teve Natal, Ano Novo, viagem, então foi muita coisa ao mesmo tempo. Mas agora eu vou gravar direto para a gente terminar esse livro incrível, mas o objetivo não é terminar o livro. O objetivo é nós aprendermos a estar presentes no nosso corpo, no aqui e agora, né? A próxima questão. Então, observar nossas emoções é tão importante quanto observar nossos pensamentos? Sim, habitue-se a perguntar o que está acontecendo com você nesse exato momento. Essa questão lhe indicará a direção certa. Mas não analise, apenas observe. Concentre sua atenção dentro de você, ou seja, não analise, não se identifique, somente observe. Concentre sua atenção dentro de você. Sinta a energia da emoção. Se não há emoção presente, concentre sua atenção mais fundo no campo da energia interna em seu corpo. Essa é a porta da entrada para o ser. Olha que legal, né? Então, quando a gente olha para dentro, o que que tem lá dentro? O nosso ser, o nosso eu superior, nossa centelha divina, o eu sou em nós. Dentro da onde? Lá por baixo das camadas da identificação do ego, do eu personalidade. Aí ele continua. Uma emoção em geral representa um padrão de pensamento que foi amplificado e energizado. Por conta da carga energética quase sempre excessiva que a emoção contém, não é fácil, a princípio, termos condições para observá-la. Ele está dizendo aqui que tudo começa com um pensamento. Esse pensamento gera uma emoção. E se a gente
pensa muito isso e sente muito essa emoção, ela vai ganhando uma carga energética. A gente sabe que uma das leis da atração é a lei da atenção. Tudo aquilo que você coloca foco e atenção, você amplia, você multiplica a energia, né? Inclusive, essa é uma forma da gente manifestar, materializar o que a gente deseja. É disso que ele está falando aqui, né? A emoção quer assumir o controle e quase sempre consegue, a menos que você esteja presente e alerta. Se você for empurrado para uma identificação inconsciente com a emoção, ela se tornará temporariamente você. É comum se estabelecer um círculo vicioso entre o pensamento e a emoção, porque um alimenta o outro. Eu me lembrei agora muito da questão da simbiose, que nós estudamos na apometria, né? O que é a simbiose? É uma retroalimentação entre dois seres, é uma auto-obsessão, onde o obsessor alimenta energeticamente, se alimenta energeticamente do encarnado, e o encarnado se alimenta daquelas imantações, ideoplastias mentais que o obsessor coloca na mente do encarnado. Ali existe uma simbiose, uma retroalimentação, uma relação de codependência emocional. É bem interessante, parece muito isso daqui, que vira um círculo vicioso, né? Inclusive, deixa eu fazer um jabá, né, no meio, nós estamos abrindo vagas para uma nova turma do curso de apometria multidimensional, que é o curso de apometria que eu ministro, a minha escola, Instituto Luciana Luz, de Terapias Integrativas, e a gente, é um curso online, é um curso que leva 6 meses, não é um curso rápido, porque a apometria não é brincadeira de um fim de semana, é uma terapia que trabalha os âmbitos mentais, conscienciais, espirituais, vários campos do nosso ser, e é um trabalho lindo, terapêutico, para quem não é terapeuta também pode fazer o curso. Fica aí o convite, vocês me procurem, eu deixo sempre em todos os vídeos o link para você acessar diretamente o meu WhatsApp. Vou deixar também o link do Amazon para você comprar esse livro, O Poder do Agora, também, que agora eu sou afiliada do Amazon, estou vendendo esse livro e outros, tá bom, pessoal? Então, bora continuar aqui, né? É comum se estabelecer um círculo vicioso entre pensamento e a emoção, porque um alimenta o outro. O padrão do pensamento cria um reflexo ampliado de si mesmo na forma de uma emoção. Olha que legal. O padrão do pensamento, você pensa tantas vezes esse pensamento que você cria um padrão desse pensamento. E esse padrão cria um reflexo ampliado de si mesmo na forma de uma emoção. Então, podemos dizer que a emoção dá vida ao pensamento que é pensado muitas vezes, fazendo com que a frequência vibratória desta permaneça alimentando o padrão de pensamento original. É um círculo vicioso. Ao lidar mentalmente com a situação, acontecimento ou pessoa que é identificada como causadora da emoção, o pensamento fornece energia para a emoção, a qual, por sua vez, energiza o padrão de pensamento e assim por diante. Basicamente, todas as emoções são modificações de uma emoção primitiva não diferenciada, cuja origem é a perda da percepção de quem somos por trás do nome e da forma. Todas as emoções são modificadas de uma emoção primitiva não diferenciada, cuja origem é a perda da percepção de quem somos por trás do nome e da forma. O que é esse termo que ele usa aqui, o nome e a forma? É o ego-personalidade, o nome e a forma. Não é o eu sou, não é o eu sou, não é o ser verdadeiro que nós somos, é o nome e a forma. É difícil encontrar um nome que descreva essa ação primitiva. A palavra medo é muito próxima, mas além do sentido de ameaça permanente, ela pode ser entendida como um profundo sentimento de abandono e incompletude. Por isso, talvez seja melhor usar uma palavra que não se confunda tanto com aquela emoção básica e chamar isso simplesmente de sofrimento. Uma das principais tarefas da mente, uma das razões da sua atividade incessante, é a de combater ou eliminar o sofrimento emocional. Uma das principais tarefas da mente,
uma das razões da atividade incessante da mente é a de combater ou eliminar o sofrimento emocional, embora ela invariavelmente só consiga encobri-lo por um tempo. De fato, gente, olha só, vamos dar uma pausinha aqui, né? Olha que interessante, né, isso que ele falou. Porque justamente nesse tempo e espaço que a gente vive, né, nós estamos aqui em janeiro de 2025, o que que a gente não suporta mais ter um minuto de tédio. Vocês já perceberam isso? A gente não consegue ficar 10 minutos sem nenhum tipo de estímulo, de celular, de televisão, de música, de nada, apenas no silêncio. As pessoas perderam a habilidade de estar consigo mesmas num silêncio. Isso é a atividade incessante da mente. Ela, qual a forma que a mente encontra para tentar combater o sofrimento emocional? Criando estímulo o tempo todo, buscando estímulo o tempo todo. Aí você se distrai das suas emoções verdadeiras, dos seus sentimentos, de quem você é. Porque o tempo todo a mente não quer sentir. Ela quer te proteger dos sentimentos ruins. Mas os sentimentos ruins precisam ser sentidos para serem dissolvidos também, integrados à personalidade, entende? Então, ficar se distraindo o tempo todo não é a solução para os seus problemas. Eu conheço pessoas que estão enfrentando depressões, que agravou muito porque a pessoa fica o tempo todo se distraindo, assistindo séries e séries de Netflix e outros streamings, né? E a pessoa não está cuidando dos seus pensamentos, não fica presente, não consegue meditar. E você fala para a pessoa meditar, a pessoa ainda fala assim, eu medito o tempo todo, quando eu estou lavando uma louça, eu estou meditando. Gente, meditar é estar olhando para dentro de si, em silêncio, consigo, observando a atividade incessante da mente, até que, se em algum certo momento, a mente para de lutar. E aí ela se rende. E é nesse surrender da mente, é nesse render-se da mente, que nós encontramos o ser por trás dessa identificação, entende? Meditar é muito importante, é primordial. De fato, quanto mais a mente tenta se livrar do sofrimento, mais ele aumenta. A mente nunca pode achar a solução, nem pode permitir que encontremos a solução, porque é ela mesma uma parte intrínseca do problema. Eu lembrei daquela frase que, se eu não me engano, é atribuída ao Albert Einstein, mas até hoje ninguém tem certeza se é dele mesmo, que ele fala o seguinte, que a solução para um problema não pode ser encontrado no mesmo grau de consciência que criou o problema. Isso faz muito sentido, cara, muito sentido. A mente cria os problemas, a mente atribui sentido aos problemas. Então você não pode encontrar a solução para os problemas na mente. Você precisa encontrar a solução num grau acima da mente, no coração, na sua centelha divina, no seu ser, né? A mente nunca pode achar a solução, porque ela é parte intrínseca do problema. Imagine um chefe de polícia tentando, eu adoro essa frase do Eckhart, gente. Imagine um chefe de polícia tentando achar um incendiário, quando o incendiário é o próprio chefe de polícia. Não nos livraremos desse sofrimento enquanto não extrairmos o sentido de eu interior da identificação com a mente. Não nos livraremos desse sofrimento enquanto não extrairmos o sentido de eu interior da identificação com a mente, ou seja, do ego. A mente é então derrubada da sua posição de poder e o ser se revela em si mesmo como a verdadeira natureza da pessoa. Gente, lindo isso, né? Eu vou dar uma pausa, nós vamos fazer um outro vídeo que não deu para terminar ainda esse capítulo aqui nesse vídeo, senão fica muito longo. E continuem comigo, não saiam, continuem assistindo,
acompanhando e, acima de tudo, praticando o poder do agora, tá bom, pessoal? Se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, comentem se está sendo edificante para vocês, como está sendo para mim reler esse livro aqui, ao vivo com todo mundo. Um beijão no coração de vocês. Namastê, até já!